Então, pessoal, a gente tá aqui com um joguinho pra você, This Last Round at the End of the World. É um jogo trazido pela galera do Ex Ignorante. Já falei um pouco mais sobre o universo dele, já participei também de algumas jogatinas, também já participei da construção de um dos livros cenários deles. Então eu achei bem interessante trazer também esse joguinho. Eles estão desenvolvendo esse jogo aqui, meio indie, um pouquinho mais voltado para um point and click, para uma questão de jogo mais de conversa e texto. Só que eu achei bem interessante porque como o universo deles é bem voltado ao mundo mais dark, uma fantasia mais sombria, uma fantasia mais urbana, eu imaginei que esse jogo tivesse um pouco mais essa pegada, mas na verdade é um jogo mais de apocalipse zumbi, ou uma coisa de Choices Matter e assim por diante. Eu ainda não joguei, apenas participei de algumas lives onde o Lance estava fazendo a parte de programação, mas eu não faço ideia do que o jogo funcione, como seria essa jogatina. Então, vou trazer para vocês um pouco de gameplay, um pouco de meio que de review e primeiras impressões, um pouco mais sobre o jogo Last Round of the End of the World da galera do Ex Ignorante. Então, bora lá sentir mais ou menos como que funciona esse joguinho. E você percebe que essas jogadas de imagem trazendo essa parte mais de caos, essa ideia um pouco mais assim de efeito ritualístico, achei bem interessante a escolha que eles usaram aqui. Então aqui, interpret the demand, point for clues, use the rounds to chat with the village in the bar, connect the clues and their answers to identify who's had the right heart, soul and body. The lamp's mirror has long shattered for longing and they knew it before the key not the lock. Low for the first touch of the vessel in the one that bleak it. Então é interessante porque meio que o jogo, como eu falei, é bastante uma ideia point and click. E eu achei bem legal porque, pelo que eu estava conversando com o Rolansky enquanto ele fazia, tem muito da pegada deles, onde eles trouxeram muitas referências diretas das suas próprias vivências, das suas próprias ideias. Então eu achei bem interessante porque aqui essa proposta de nomenclatura, essa proposta de escolha não apenas das palavras, mas sim das intenções, traz bastante o caos. E achei bem legal porque vocês podem ver aqui essas duas imagens aqui, esses dois villagers aqui no bar, e eles têm uma pegada aqui pra galera que viveu esse período, uma ideia muito coragem do cão covarde, aquelas criaturas humanoides, meio difórmicas, meio caóticas, ou um pouco da psique um tanto assim. Então eu achei bem legal porque é algo meio que estranho, é uma coisa meio grotesca, mas eu sinto que essa é a ideia. Tanto que quando você vai construir o seu universo, ter o Genius Loci bem definido no gênero, no subgênero, nas nuances, no tom, no timbre, faz com que as pessoas que estiverem consumindo o seu universo entendam muito melhor e mais fácil o que eles querem a partir das suas percepções. E aqui você percebe que essa coisa meio torta, meio sem noção, tem um pouco referência sobre aquele começo daquela introdução, onde começa a jogar diversas imagens caóticas, meio ritualísticas, e entender um pouco mais como isso funciona. If you don't mind, I will keep drinking, didn't think you'd mind. Temos aqui heart, soul and body. She left the keep to the cup mug and her favorite just hers. That may be so if not fuck to it, right? Soul. Sinto que meio que... Nossa, eu fico gastando aqui como se estivesse trocando cervejas e pegando ideias. Ei, vamos gastar tudo, né?
Heart. Mama's Boy, o nome do cara. Se for depender das dicas mesmo, realmente vai ser bem complicado. Mas vamos tentar pegar um pouco de todas as informações. His heart is, his soul is. Olha. Entendi. Aqui você pode ir colocando as informações que você acha. A Broken Heart, a Killer Heart, a Jealous Heart. Agora que eu tenho as informações, talvez teria que ver de novo. Talvez teria que tiver sido no tracker antes. Bem, vamos descobrir então aqui o cara, Heart, a Broken Heart, a Killer Heart, a Jealous Heart, a Content Heart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Tá, vamos descobrir que tipo de coração você é. Just look at for me another second, I swear. Bem, ele tem cara de um coração quebrado. Vamos descobrir, a moça é a mesma coisa? Parece uns tanto jealous. Vamos tentar descobrir qual que é o soul dele. Submisso talvez. Será que seja isso? Bem. Meu coração. I was wondering when they knew he smiled at her and her eyes became this cathedral. Parece um pouco broken também. Isso aqui tem um pouco mais de killer. Time to choose the sacrifice?
Uau! Vixe! Olha só. Será que cada um tem o seu... a sua ordem, no caso, cada vez que eu sacrifico alguém errado, muda o texto? Your heart is broken. Só o coração dele. Talvez esse. Esse aqui a gente viu que era broken. Esse aqui a gente viu que era jealous. Esse aqui a gente viu que era broken. E esse aqui a gente viu que era killer. Será que eu preciso descobrir todos? Tem meio que mais 10 chances. So. Pô, cara de bichos. Connect the clues to their answer to identify who's the right heart, soul, and body. The lamp's might will crack on the sky. For the great knowledge, the shrine locks the door that keeps sleep inside. The eclipse in the door and the vessel saved into their hands. Every life I mold to so to react we want to remember my name. Ela tem um pouco de fractual, me dá um pouco essa sensação de fractual. Builder. Isso aqui é pra mim. World Builder. Estranho. A alma dele parece um pouco feral, um pouco submissa. Uma mescla um pouco dos dois, talvez. Vou colocar submisso. Esse aqui tem cara de ser fractual. A alma desse maluco aqui.
Também me dá um pouco a sensação de fractuosa isso aqui. Sick body. Me quer arriscar aqui. Entendi. De novo. Olha só. É um jogo bem curtinho, mas já dá pra ter uma ideia de mais ou menos qual é a pegada da gamificação da galera, onde essa ideia ritualística de saber e entender qual seria então meio que o lamb, né, o cordeiro correto a ser sacrificado. E eu achei bem interessante a proposta de que, já que é um jogo mais curtinho, então, no caso, é entender mais ou menos como isso funciona. Só que eu achei interessante porque, apesar do jogo ser bem curto, meio que deu pra perceber que deu pra matar rapidinho se não fosse a leitura de todos os textos. Mas é legal porque quando a gente fala sobre ambientação, sobre proposta, realmente é um jogo curto, onde realmente a gamificação ela é bem mais curta, bem mais suave, mas você entende diversas pequenas camadas onde exige toda a ideia da produção textual, toda a ideia da identificação, do mistério. Então esse jogo ele me trouxe diversas reflexões. A primeira reflexão seria até a própria proposta do jogo aqui, onde você, além de conversar dentro dessa forma meio caótica, esses personagens que, como a gente pode ver, nós temos aqui o Mama's Boy, que parece ser realmente o que não é o filhinho da mamãe. A gente tem o Builder, que a gente não sabe necessariamente o que seria esse Builder, o que, que ele faz. Nós temos outros personagens como, né, o Preacher, que mostra essa ideia, essa mescla um pouco assim de pensador, um pouco de artista, um pouco de religioso. Nós temos aqui a professora também. Temos para o outro lado o Cobbler e aqui a Homemaker. É interessante porque você vê que a cara dos personagens é realmente um recorte de diversas coisas, como se
eles também fossem esse recorte dessa própria realidade, onde você precisa identificar não apenas aquele que será sacrificado, que futuramente até a gente descobre que é o Mama's Boy, pelo menos nessa gamificação. Talvez esse jogo futuramente se torne meio que em diversos níveis, onde você precisa identificar e meio que conversando, entendendo. Eu vi que esse jogo futuramente será feito para português também, no caso em português, para a gente conseguir entender melhor a profundidade textual que existe dentro desses poemas, e a ideia do próprio poema mesmo, onde o poema traz todo esse simbolismo, toda essa ideia meio que metafísica também de como que funcionaria a mente e a complexidade, porque você precisa identificar o corpo, a mente e a alma do indivíduo para saber como você sacrificaria. E seria aquele sacrifício da alma mais pura, o sacrifício da alma mais perturbada? Qual seria então a proposta por detrás desse sacrifício? Então achei bem interessante essa proposta de jogo, mesmo que fosse realmente bem curtinho, mas para a galera que vai adentrar tanto no mundo do gamificação, seja em jogos de tabuleiro, seja em jogos de livro-jogo, seja no caso aqui futuramente com programação, entender que a narrativa da história ela é muito importante, porque não importa a sua ideia, mas sim o que importa é como você vai contá-la, e essas ferramentas de como contar é ela que vai valer a pena no final. Então pessoal, essa aqui foi minha review barra primeira impressão do jogo do Ex-Ignorante, espero que vocês tenham gostado. Essa review não é mais tanto com um fundo de exemplificar ou até mesmo de jogar essa gamificação, mas a ideia é a gente discutir um pouco mais de como funciona a ambientação, linguagem, semiótica, mostrar para vocês que a ambientação de um jogo não está necessariamente nos efeitos, mas sim na história, porque não importa qual seja a premissa, o importante é a história ser contada e como ela foi contada, qual o objetivo dela ser contada. E o interessante é você ver todas as nuances onde quanto mais abstrato e mais profundo for o jogo, não digo complicado ou complexo, mas quanto mais profundo, quanto mais cheio de camadas, você começa a fazer as primeiras perguntas. Quem são? Por que são? Quando são? Onde são? E por que eu faço isso? Porque fui eu responsável por gerar o sacrifício? Será que eu era o final cordeiro? Ou eu era o grande acólito por detrás de tudo isso? Ou até mesmo eu sou o grande Messias do anticristo? É interessante a gente ver e perceber como cada um dos jogos funciona de uma certa forma, e caso você queira transformar isso em uma construção de universo, lembre-se que as premissas são fáceis de criar, mas o mais importante é como fazê-las. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!